Bem-vindo a mais um Família Palmeiras, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho para as notificações. O nome de aqui no card do canal do Fazicane, onde ele trouxe as últimas informações do Verdão e tudo sobre esse fim de temporada. Ele tá na bronca com a Abel, a comissão e toda a diretoria alviverde. Fica no final do vídeo e veja o que ele falou aí. Deixa no comentário a opinião de vocês. Vambora! No final de semana até agora, porque no dia 3 de dezembro de 2025 se consuma o fim de ano e as férias do Palmeiras. O ano termina de forma vexatória, melancólica, de uma forma covarde e da forma da qual o elenco do Palmeiras foi montado, né? De uma forma água de salsicha, bunda mole, cagona, e terminou o ano, né? O Campeonato Brasileiro ratificado com o título do Flamengo, com a vitória diante do Ceará, fez o básico do básico, simples. E o Palmeiras resolveu correr hoje. Ai, que bonito. Nossa, resolveram jogar bola. 3-0 contra o Atlético, que lindo, que atuação. Time com 1 a menos, fez gol. Nossa, que legal, primeiro tempo, tocou bola, chutou no gol, nossa, que legal. Eu vi o Palmeiras chutar no gol hoje. Vocês estavam com saudades do Palmeiras chutar no gol? Pois é, o Palmeiras chutou no gol, acertou o gol. Tentou. Ainda achou 3 gols, que maravilha. Que coisa bacana, que coisa bonita, né, Abel? Que delícia que é ver o Palmeiras acertar o alvo, né? O Palmeiras conseguiu chutar no gol hoje, meus amigos, né? E como já começa aqui para você deixar o seu superchat aqui com o Vinícius Avante, que a perda do Brasileiro culpa exclusiva do Abel. Também, lógico, do Abel, dos jogadores, do diretor de futebol, da presidente, é um conjunto, culpa de todos, né? Ele quem indicou, ele quem largou o Campeonato Brasileiro, né? Ele quem inventou escalações onde não se deveria mexer, a estrutura do time se tornou uma bela de uma porcaria. No final de semana, uma atrocidade, né? O que nós vimos em termos de atuação, né? Um time que pela primeira vez na final da Libertadores não chuta no gol, uma coisa pavorosa, né? Nossa, o time não acertou o alvo. O goleiro do Flamengo entrou com a roupa limpinha, perfumada, ainda foi pra festa depois, com a mesma roupa, nem precisou tomar banho. E hoje eles resolveram jogar. Resolveram lá, entraram em campo. Aê, que beleza. O Flaco Lopes desencantou. Ai, desencantei hoje contra o Atlético. Que coisa maravilhosa, né? O Alan, esse aí, não tem culpa de nada, né? Esse é um coitado, porque na primeira oportunidade que ele teve no jogo, sacou o Alan de novo. Fora, o Alan não serve. É um qualquer. O Alan, dispensável na equipe do Palmeiras, né? E ainda achou o terceiro gol lá. O Atlético Mineiro, gente, desculpa, não é parâmetro pra nada, né? O Atlético, ele tem um time milionário com um futebol vagabundo em campo. A real é essa, né? Com todo o respeito, torcedor do Galo, acho que talvez até você concorde comigo, né? Se tiver torcedor do Galo aqui, pode se manifestar. É uma tristeza ver o Atlético Mineiro jogar com um time que tinha tanta possibilidade na temporada, que montou um elenco com jogadores experientes, mas que jogam futebol vagabundo, um elenco rachado com o Jorge Sampaoli, e que tomou um 3-0 também, que ó, não vai mudar nada na vida de você, torcedor do Galo, só para te deixar mais irritado, como também a vitória do Palmeiras por 3-0 hoje deixa o torcedor do Palmeiras bastante irritado também. Porque se ele consegue uma vitória básica como essa, um 0,5 diante aí do Mirassol, diante do Vitória, diante do Fluminense, 0,5. O torcedor não esperava espetáculo, esperava ganhar o jogo. 0,5 já estava de bom tamanho, 1-0 gol de pênalti. Talvez, nesse momento, essa vitória por 3-0 estaria sendo comemorada. E poderia ter se refletido melhor no último final de semana, né? Mas não, os caras simplesmente largaram tudo. Preferiram ficar escorados na missão que foi cumprida no ano, né? Viramos o jogo 4-0 contra a LDU. Palmeiras preso na tal da noite mágica, ficou dentro de uma caixinha preso, achando que ali conquistou o supra-sumo da história do futebol, quando não fez mais do que obrigação, com o elenco milionário que tem de 700 milhões de ir para uma final de Libertadores, depois daquela vergonha de ter tomado 3-0 na ida, fez mais do que obrigação de dignidade moral, de ligar o foda-se para tentar virar o jogo e virou. Então, não venham achar que, pelo menos teve a noite mágica. A noite mágica foi uma obrigação para um time que investe o que investe.
Um time da LDU que tem uma folha de pagamento que talvez, se juntar o salário do Felipe Anderson e do Paulinho, que sequer jogou no segundo semestre machucado, ela ainda fica devedora. Era obrigação daquele time. Uma coisa é um clássico com São Paulo, se fosse um Botafogo, aí outro nível de jogo, mas contra a LDU era obrigação ir para a final. E teve que jogar daquela forma, naquele desespero, naquela loucura toda para ir para uma decisão, porque tinha feito um papelão em Quito. Né? Então é isso. Então o Palmeiras achou que aquela comoção, aquela choradeira, aquela emoção, legal, bacana, eu também fiquei emocionado, chorei pra caramba, a gente sente a vitória, mas se a gente analisar friamente, né? Com o elenco que tem o Palmeiras, com a expectativa que se tinha, era pra passar o carro nos 2 jogos na final da Libertadores, na semifinal, pra chegar forte na final da Libertadores. Não, gastou tudo. E aí agora, esse final de jogo de Campeonato Brasileiro, da forma mais vexatória possível. Vamos lá aqui, ó. O Diego Brito aqui, ó, que se a ditadora, no caso, tá falando da Leila, né, ficar até 2030, Palmeiras já pode tirar o letreiro, o maior campeão brasileiro lá da sede. Questão de tempo de ser superado, medo de 2026. É lógico que todo mundo tem medo, né? Porque, de novo, estão tentando armar golpe no Palmeiras. Só ela, com aquela entrevista, olha gente, só mais um aninho, olha só mais um mandato, não é golpe, é democracia. Só um idiota que cai nessa. Aonde que é democracia? Num clube em que 80%, 90% do conselho te apoia. E te apoia, a gente sabe como que te apoia, né? Por questões políticas internas. Então não me venha com conversa de democracia, porque tudo que não houve recentemente no Palmeiras na política, principalmente na última eleição, quando vocês tentaram sabotar e conseguiram de diversas formas a oposição, é democracia. Estatuto está lá para ser cumprido, não tem que ser alterado por mudança e por perpetuação de poder. Tá? Estatuto tem que ser mudado por questões que radicalmente têm alguma interferência no dinamismo no clube, coisa que não é. Tá? Não faça. Não venha com um papinho de democracia, porque isso não é democracia porcaria nenhuma. Até porque a gente sabe quem são os pares que estão por trás dessa história. E são pessoas perigosíssimas que essas sim se perpetuaram muito tempo no poder do Palmeiras. E esses caras que estão encabeçando essa merda dessa tentativa de terceiro mandato da Leila, que tem muito vagabundo que está por trás dessa história, e vagabundo mesmo, com V maiúsculo, esses caras estiveram envolvidos em projetos que levaram o Palmeiras à segunda divisão. Então, essa tentativa de terceiro mandato é fortalecer o conselho em que muito vagabundo tem voz ativa lá dentro. Vagabundo que já deveria ter sido expurgado do clube e que segue lá. Tá? Vamos lá aqui, ó. Renan Gaspar, fim de ano frustrante. Quem sofre somos nós, torcedores. É lógico que sim. Lógico que sim, tá bom? Eu, Guilherme Simões, Facinho, os 3 gols do Palmeiras foram erros individuais do Galo. O Palmeiras não criou nada. E ainda os caras saem de campo sorrindo. PQP, pois é, porque é um deboche com vocês. Esse é o sentimento do elenco do Palmeiras. Chegaram sorrindo na arena e vão embora sorrindo. Ganhamos o jogo, que maravilha. Olha, ficou pra trás. Né, pena, já, olha, vira a página do que aconteceu no último sábado. Esse é o pensamento do Abel Ferreira. Vamos virar a página, né? É só mais um jogo. Como ele trata, né? Clássico, só mais um jogo. São só 3 pontos. Foi só uma taça. Ano que vem tem mais. Ah, se me deixarem, eu faço mais. Que faz mais? Faz 3 anos que estão deixando você tentar fazer alguma coisa, meu camarada. Faz pelo menos 2 anos que estão tentando deixar você fazer alguma coisa e o time só definha. Você quer mais? Você quer um terceiro ano aí? Você quer uma renovação de contrato pra quê? Pra gente ver de novo você sacar o melhor jogador do time? Ah, o Piquerez foi expulso, você saca qualquer um. O melhor jogador do time não pode sair, que é o Alan, junto com o Vitor Roque. Sabe, de novo, assim, é dolorido demais como você coloca, né? 2 vices para o Flamengo, que na verdade, Vinícius, vou falar uma coisa, o cheirinho é o Palmeiras. O cheirinho, quem virou com o cheirinho verde agora é o Palmeiras. Faz 2 anos que o Palmeiras é o cheirinho. Então, quando a gente brinca do cheirinho, aceitem que o novo cheirinho, quem virou agora é o Palmeiras. Por culpa desses caras aí. Por culpa de contratação de merda. Por culpa de pensamento tacanho do treinador no modelo de jogo.
por culpa do pensamento tacanho da diretoria, nessa política ridícula de contratar o BBB, o bom, barato e bagre, né? Você sabe da nova política do Palmeiras? A política BBB, bom, barato e bagre. É isso. Só que, na verdade, deveria mudar o nome, né? É ruim, barato e bagre, RBB. Aliás, ou o contrário, né? Ruim, caro e bagre. Ou seja, RCB. O BBB vai virar RCB. Né? Ruim, caro e bagre. Essa é a política do Palmeiras. Essa é a nova política. Entendeu? Vamos lá aqui, ó. Mates, hoje eu estou com vergonha mais do que sábado. Parabéns, Abel. Cara, Mates, só vai piorando, né? Porque resolveram correr hoje. É te chamar de trouxa, não é, Mates? É me chamar de trouxa, é chamar todo mundo aqui na live de trouxa. Olha aí, vamos dar uma resposta depois do que aconteceu. Vamos cagar. Dar resposta do quê? Isso é uma indignidade. É uma indignidade, né? O jogar pela dignidade que eu coloquei aqui na thumb anterior era muito mais porque eu tava sem criatividade pra texto e falou, vou colocar essa merda mesmo. Mas é uma indignidade, né? Correram hoje 3-0, sabe? E outra coisa é que o Atlético Mineiro é muito ruim. Com ótimos nomes. O time é muito ruim. O Sampaoli faz um trabalho catastrófico. Catastrófico. Como foi o ano do Atlético Mineiro, né? Com o Cuca e com o Sampaoli. Catastrófico. Porque o Atlético teve quase 30 finalizações e não fez nada. Nada. Deu até sorte no último lance lá que o Rony acabou tocando com a mão na bola. Então, Matias, a vergonha, ela piorou de hoje pro último sábado, porque ganharam da forma que ganhou. Nossa, passamos o carro no Atlético Mineiro. É grande merda. Grande merda que vocês passaram o carro com o Atlético. O torcedor queria que vocês pelo menos dessem um chute a gol no sábado. Acertasse o alvo no sábado. Pelo menos uma vez. Tentasse passar do meio de campo no sábado. Vocês foram passar do meio campo no sábado quando vocês tomaram 1-0. Já com 25, quase 30 no segundo tempo. Uma vergonha. Uma coisa pavorosa, né? Campeão de ganhar jogo inútil. É isso aí. Atacante dos gols inúteis, Flaco Lopes. É isso, atacante dos gols inúteis. Trocasse 25 gols dele no ano por 3 gols em semifinal de Libertadores, em decisão contra o Flamengo e um gol hoje para poder ratificar um título brasileiro. Seria muito mais importante. Entendeu? É isso, tá bom? Se soubesse o que aconteceu, ficariam enojados. Ô, Edvan, a gente sabe o que aconteceu também. Fora de campo, já pontuei o que aconteceu. E dentro de campo, o que aconteceu foi a bosta que o Palmeiras fez de não ter jogado nada nos últimos 6, 7 jogos. É isso. Então, isso pra mim também tem um peso significativo, tá? Luan Borges, eliminado nas oitavas, na semi, vice 25. Agora quem está devendo é o Abel. E com essas contratações de bagres, dos maiores, que feio que ficou o ano, com certeza. Dá like aqui pra mim, não deixa cair. Se você tá puto, revoltado, continua aqui pra você dar like. Entendeu? Dê esse like aqui. E like de revolta. Que é isso que essa diretoria merece. Que você se manifeste aqui comigo. Que você mande o seu superchat de raiva aqui. De ódio. Pra essa correria vergonhosa hoje contra o Atlético Mineiro. Os caras, você tá xingando uma vitória. Claro que eu tô. Claro que eu tô. Alguém aqui tá achou bonito o que aconteceu? Agora? Vocês querem ganhar jogo agora? Com o campeonato entregue pro Flamengo? Vocês tiveram 6, 7 jogos pra correr depois do sábado? Agora vocês querem mostrar o quê? Dignidade? Honra? Agora o torcedor quer que vocês se lasquem, que vocês voltem só ano que vem. O torcedor não quer isso. O torcedor trocaria hoje 0,5 desses 3 gols por dividir 3 gols em momentos importantes. No sábado contra o Vitória e contra o Fluminense. Agora não adianta nada. Ninguém que essa vitória pro torcedor hoje, dane-se. É mais uma pra história do Palmeiras que ninguém vai lembrar. Daqui uma semana ninguém nem vai lembrar que aconteceu esse Palmeiras Atlético Mineiro. O torcedor quer o jogo que deixa marcado pra história. Ou seja, que esse Atlético Mineiro e Palmeiras tivesse sido um jogo pra título, por exemplo. Que vocês largaram. Que vocês colocaram na lata do lixo. Aí sim esse jogo ia ser importante, essa vitória por 3-0. Se ainda matematicamente, mesmo que aconteceu no sábado, esse jogo valesse alguma coisa. Aí tudo bem.
Você fala, beleza, não vamos esquecer o que aconteceu, mas o time teve a toada de terminar o ano ainda, ó, erguendo alguma coisa. Nem isso vocês tiveram a capacidade de fazer. Vocês não ergueram nem a taça do Campeonato do Bairro esse ano. Nada. O maior investimento da história do clube. 700 milhões. Para vocês voltarem para casa enxugando gelo. Uma vergonha, cara. Maior investimento da história do clube. Qualquer clube no mundo, quando ele fez o maior investimento de sua história, alguma coisa ele ganhou. Alguma coisa. Menos o Palmeiras. Pior do que isso, ele conseguiu, no ano desse maior investimento, de 4 competições, não vou nem contar o Mundial de Clubes, porque essa daí a gente não contava com o título, mas teve a forma também como foi eliminado. Mas de 4 títulos, ele conseguiu dividir 50% de derrotas para os seus principais rivais, cara. Isso é humilhante, cara. Isso é humilhante. Corinthians, pro Flamengo do jeito que tá hoje. Isso é um antagonismo no futebol. É o 2012 2.0 com a diferença que o Palmeiras, claro, cair não vai cair mais, esse time não tem nenhum perfil de rebaixamento. Vocês fiquem tranquilos que rebaixado o Palmeiras nunca mais será. Mas agora, poder virar coadjuvante de luxo em campeonato, porque ele vai ser o riquinho que com esse pensamento ele vai ser um água de salsicha, isso pode acontecer. Vocês podem ter certeza. O Palmeiras ele vai continuar sendo... sabe o que ele pode virar? Um time que vai se classificar para Libertadores. Com esse pensamento vai ser assim. Ah, ele faz um bom campeonato, 3º lugar. Ele foi quase campeão. Ah, foi um vice. Ele Libertadores, ele caiu nas quartas. Ele chegou até a semi. Isso pode acontecer mesmo. Ele vai continuar fazendo campanhas ilusórias, mas ele pode não ganhar com esse pensamento. Porque na hora que o Luan colocou aqui muito bem das contratações, na hora que precisar do vamos ver, vai faltar ganho, vai faltar cancha, vai faltar bagagem, vai faltar culhão de jogador. Então isso pode acontecer. O time no ano seguinte, ele, sei lá, ganha de novo um Paulista, ou vai chegar na final do Paulista, se não se borrar, vem do Corinthians pela frente, né? Porque é assim que tá acontecendo. Aí ele vai chegar numa Copa do Brasil, ele pode cruzar com o Flamengo, se borra de novo e cai fora. Aí ele vai chegar numa final de Libertadores de novo. Então, assim, isso pode acontecer. Ele pode continuar sendo um coadjuvante de luxo. Eu vou chegar, mas vou morrer na praia, se não mudar a política de contratação. Isso pode acontecer. Cair, esquece isso aí. Rebaixamento, essa palavra, ela não vai casar mais com a história do Palmeiras. Vocês podem ficar muito tranquilos. A não ser também que, né, essa perpetuação de poder comece, de fato, a definhar até a política mesmo de contratações, que os medianos tomem conta e os bagres da porra toda. Mas isso esquece. Só que é uma utopia. Agora, em 2012, naquele ano ridículo que teve um rebaixamento, que ninguém esperava que aquele time fosse cair, ele era ruim, mas não era pra tal. Mas aquele time caiu, até naquele ano o time caiu de cabeça erguida. Eu caí, é uma vergonha você cair, mas eu caí campeão de uma Copa do Brasil. E esse ano? Mas a Copa do Brasil também, né? Não tinha os times da Libertadores, foda-se. Era título, era Copa do Brasil, tá na história. Tá somado lá ao histórico do Palmeiras ser o maior campeão nacional. Tá lá, soma aquele título. Então até em 2012, aquele elenco vergonhoso teve uma mínima dignidade de na semana seguinte jogar um pouquinho de água no chope do Corinthians, que tinha sido campeão da Libertadores uma semana antes. Só que tudo bem, no semestre seguinte foi uma vergonha, porque aí o Palmeiras foi rebaixado com os caras campeão do mundo. Foi o maior antagonismo da história do futebol. Mas ainda dentro daquele antagonismo, naquela coisa pavorosa, aquele desespero que eu sofri, o Palmeiras ainda tinha uma taça para se orgulhar num ano de 2012 vergonhoso. Esse ano nem isso. Nem isso. Ele conseguiu tomar a taca desse principal rival que é o Corinthians e do outro. E esse foi o vídeo de hoje, família Palmeiras. Vocês viram o Facincani extremamente na bronca aí com a diretoria. Ele falou BBB, bom, barato e bagre. Realmente as contratações desta temporada gastou muito dinheiro, mas não foi suficiente para bater de frente contra os principais rivais. Perdeu o Paulista, foi eliminado na Copa do Brasil, perdeu o Brasileiro e a Libertadores. Bom, chegamos, vamos pensar no ano que vem. O Abel vai continuar e vamos ficar nessa dúvida aí se a Leila
vai ter mais um mandato ou será o último ano dela aí, né? Se for seguir o estatuto, é o último ano e a troca na presidência do clube. O Francisco também destacou aí o ano dos jogos grandes que o Palmeiras simplesmente abdicou de jogar e foi jogar bem ontem contra o Atlético Mineiro, que não serviu para muita coisa, mesmo com um a menos aí no segundo tempo inteiro, resolveu ter a bola fora de casa. Se tivesse feito 1% disso contra o Flamengo, talvez a gente poderia ter saído com o título. Beleza, turma? Deixa o like aí, deixa aí um comentário a opinião de vocês. Até o próximo vídeo.